Sejam bem-vindos, turma, para a nossa sexta semana da disciplina de tratamentos de resíduos e efluentes do nosso curso Técnico em Alimentos. Nessa semana nós vamos falar principalmente sobre tratamento e disposição dos resíduos sólidos, o famoso lixo sólido que é produzido por nossas indústrias e até mesmo pelas nossas casas. Nós vamos falar um pouco sobre normas de gerenciamento desses resíduos, a forma de classificação desses diferentes tipos de resíduos e o tratamento que é usualmente utilizado, que é mais utilizado para o nosso serviço público em geral e que pode ser adaptado às nossas indústrias. Um dos conceitos a serem observados com relação ao gerenciamento do resíduo sólido estão principalmente focalizados na reutilização desse resíduo. Por exemplo, esse resíduo pode ser reaproveitado sem nenhuma técnica ou tratamento, isso é considerado uma reutilização. E dentro desse processo de reutilização, ele pode ficar sem alterar qualquer tipo de característica físico-química ou pode ser utilizado para a mesma finalidade, como, por exemplo, o reaproveitamento de embalagens. Por exemplo, as embalagens retornáveis, que precisam apenas de uma limpeza, de serem desinfetadas, serem limpas e desinfetadas, para serem reutilizadas para acondicionar o produto, ou, por exemplo, nesse caso, refrigerante. Existe o processo de reciclagem, que é um processo de transformação de um resíduo, que envolve algumas alterações das suas características. Isso pode, por exemplo, produzir novos objetos, né? Como, por exemplo, a utilização de PETs hoje, de uma forma geral. Ele é reutilizado de diversas formas, seja para fazer um porta-joias, até mesmo a elaboração de vassouras. E isso depende principalmente de um sistema de coleta seletiva e de uma usina de triagem muito bem administrada. Outro aspecto a ser observado com relação ao gerenciamento de resíduos sólidos pode ser a secagem desse resíduo, a remoção de água desse resíduo. É comum para a disposição de lodos provenientes de estações de tratamento. A maioria dos tanques rasos, com o fundo ligeiramente inclinado, há a produção desses lodos. E com a produção desse lodo pode ser secado e reutilizado de diversas formas. Como nós já falamos em algumas aulas anteriores, pode ser reutilizado como substrato numa plantação, na produção de alguma planta, formação de lenha para alguns tipos de caldeira. Então, a secagem pode ser um fator muito importante para o tratamento de resíduo sólido. E dentro desses sistemas de tratamento, nós temos diferentes tipos e etapas para o tratamento do resíduo sólido. Um deles, que é mais discutido hoje, é o famoso lixão, que é uma forma inadequada de disposição final dos resíduos sólidos. E as consequências que isso pode trazer para a nossa sociedade são alguns problemas relacionados à saúde pública, por exemplo, a proliferação de alguns vetores e de algumas doenças relacionadas à deposição desses resíduos sólidos em algumas áreas. E também isso pode ocasionar a poluição do solo e das águas através da produção do chorume, que é o resíduo líquido proveniente das reações bioquímicas desse resíduo sólido, que irá contaminar os solos e até mesmo os lençóis freáticos. Além de tudo, todo lixão há a geração de alguns mau odor. Por exemplo, quando você chega na entrada de algumas cidades hoje, e a primeira impressão o primeiro ponto que você observa é aquele lixão na entrada da cidade com aquele odor forte. A utilização correta, por muitas vezes, de aterros sanitários, que demanda de um estudo geológico e topográfico muito mais aprofundado para saber como pode ser feita o sistema de aterro naquela localidade. E também há necessidade, nesse ponto do aterro sanitário, haver uma impermeabilização do solo, seja ela por argila ou até mesmo por uma lona plástica, para evitar o contato do lixo sólido, do resíduo sólido com o solo, para evitar que a produção do chorume
via essas reações bioquímicas, entre em contato com o solo e venha contaminar o solo e o lençol freático. Os líquidos captados, que seriam esse chorume, ele tem que ser captado e drenado para um tratamento, num sistema de tratamento de resíduos líquidos, e os gases liberados passam por um sistema de purificação e podem até mesmo ser utilizados como fonte de energia, porque dentro da sua constituição tem a presença do gás metano. Existe também o aterro controlado, que tem danos menores em relação ao aterro sanitário. Geralmente não dispõe de impermeabilização na base, nem sistemas de tratamento do chorume ou dispersão dos gases gerados. É destinado à produção de resíduos em específico, por exemplo, resíduo de ordem hospitalar. Ele é mantido em um aterro controlado, onde há somente aquele resíduo hospitalar. Por isso que é muito importante, muitas vezes, colaborarmos com nossas instituições públicas, com o pessoal que trabalha com a coleta de lixo, na seleção do lixo em nossas casas e nas nossas indústrias. Existe o aterro industrial, que é uma construção que deve obedecer a alguns critérios e normas técnicas nacionais e internacionais de segurança, visando a garantir toda a proteção do meio ambiente. O que seria esse aterro industrial? Seria o nosso aterro controlado instalado dentro da nossa indústria, para evitar que todo o nosso resíduo seja carreado junto com o lixo doméstico. Então, uma forma de se minimizar os efeitos e os possíveis danos ao meio ambiente por conta dos nossos resíduos é montar e construir o nosso aterro industrial. Uma das propostas também de tratamento do resíduo sólido é a promoção da compostagem, que seria a reciclagem da matéria orgânica, formando um composto orgânico. Todo aquele lixo, que seja alimento, resto de frutas, todo lixo que é considerado orgânico, ele pode ser remanejado na forma de compostagem, dando um destino útil para os resíduos orgânicos. O que é esse destino útil? O composto vai se tornar um adubo orgânico que pode ser utilizado em jardins e na produção de hortaliças. Dentro do processo de compostagem, existem duas formas de se manusear esse composto, né? Seja na formação de pilhas, né, de uma forma geral, ou através de lareiras, onde há constantemente o processo de mistura e reviramento dessa compostagem. E todo esse processo de reviramento, de mistura da compostagem, ele tem um fundamento, que é proporcionar a decomposição aeróbia, a decomposição química dessa matéria orgânica. E essa decomposição ela é dividida em duas fases. A primeira, a degradação ativa, onde as reações bioquímicas são mais intensas, a temperatura sempre se mantém na fase termofílica, na faixa de 45, 50 graus Celsius, e durante esse processo vai haver a eliminação dos micro-organismos patogênicos. O grande intuito desse processo é selecionar os micro-organismos que são considerados essenciais para a formação do composto, da degradação do composto. Logo em seguida há o processo de maturação, dessa fermentação bioquímica desejável desse composto, onde as reações bioquímicas de umidificação são associadas à formação do composto. Então, constantemente, durante o processo de maturação, há necessidade de reviramento, de mistura desse composto e sempre mantendo esse composto úmido. Para quê? Para não faltar água, para que os micro-organismos benéficos, os micro-organismos desejáveis, façam a degradação desse substrato, dessa matéria orgânica, para formar o composto, que posteriormente vai ser utilizado numa cultura, que seja de hortaliça ou de algum tipo de jardim. Alguns fatores podem afetar diretamente o sistema de compostagem. Por exemplo, a aeração e oxigenação, esse processo de mistura da compostagem, porque ele vai fazer o controle da temperatura e da quantidade de oxigênio que são necessários por micro-organismos que estão presentes ali naquele composto. O controle da umidade, porque quanto mais úmido
for o meu composto, maior vai ser minha atividade microbiana. Por isso que é importante constantemente, durante o processo de reviragem e de aeração do meu composto, a necessidade de aspergir um pouco de água nesse composto. O controle da temperatura, ela vai favorecer a decomposição da matéria orgânica e, por exemplo, em temperaturas mais altas há uma aceleração dessa reação de decomposição. Por isso a necessidade do reviramento, porque com o passar dos dias, o sol, a ação do sol ali, vai promover um aquecimento em excesso do interior daquele composto. E isso vai fazer com que a temperatura no interior do meu composto seja muito maior. E vá, além de eliminar os patógenos, vai eliminar também aqueles micro-organismos que são necessários para a degradação do composto. E outro ponto que para mim é o mais importante é a concentração de nutrientes, porque sem os nutrientes os micro-organismos não vão promover essas reações bioquímicas e disponibilizar esses nutrientes, deixar esses nutrientes disponíveis para utilização nas outras culturas. Há uma alta eficiência no processo quando há uma boa relação entre o carbono e o nitrogênio, que são os dois principais nutrientes a ser observados. Por exemplo, quando você tem uma razão de 40 partes de carbono para uma de nitrogênio, há uma demora na decomposição. Quer dizer, vou ter que revirar aquele composto mais vezes, vou ter que usar mais água, vou ter um tempo maior dessa decomposição até eu ter um composto homogêneo. Já quando eu tiver uma relação menor que 30 para 1 de carbono para nitrogênio, leva à formação do gás de amônia. O que seria isso? Há uma grande quantidade de nitrogênio e as fermentações, os processos bioquímicos de fermentação do nitrogênio ali no meu composto vai promover a liberação desse gás amônia, dando um cheiro indesejável durante o processo de reviramento e de mistura do meu composto, que não é desejável para a formação da compostagem. Outro processo muito importante no manejo de resíduos sólidos é a incineração, que é a decomposição térmica a temperaturas elevadas, a temperaturas acima de 900 graus Celsius. Ela é feita por meio de uma combustão controlada, porém as emissões gasosas e de composição variada, dependendo do resíduo que você estiver incinerando, devem ser tratados, encarecendo ainda mais o processo. Por exemplo, um filtro que há necessidade nessas caldeiras de filtros especiais para evitar a emissão de gases poluentes devido à queima de alguns tipos de resíduos sólidos. É muito utilizado na decomposição de resíduos de origem hospitalar. Esse land farming, ou sistema de tratamento de resíduos pelo solo, utiliza as propriedades químicas, físicas e a atividade microbiana do solo para transformar, biodegradar e detoxificar os resíduos. O que seria isso? É uma forma de você manejar o resíduo sólido numa superfície muito mais, com uma camada superficial muito mais rasa, muito mais fina, para favorecer a impermeabilização do fundo. O que é isso? Vou constantemente ter um resíduo sólido, ele vai ser um resíduo moído, vai ser um resíduo fracionado e misturado, que vai constantemente sofrer a ação do sol e de agentes que estão presentes no solo. Isso tem um menor custo de implantação e de operação, por conta dessa ação desses micro-organismos que estão presentes no solo e à luz do sol. Porém, há necessidade de uma grande área para fazer todo esse tipo de trabalho. Por exemplo, há necessidade, de um trator para fazer essa reviragem desse resíduo, né? Mas, porém, há necessidade de grandes áreas para tratamento desse resíduo, de forma completa. Pois é, moçada, a aula dessa semana fica por aqui. Estarei à disposição de vocês lá para as atividades. Qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagens lá que eu vou estar à disposição de vocês. Abraço e até mais.